Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos estudando o capítulo 16 do Evangelho, que tem o título Não se pode servir a Deus e a Mamon. Continuamos a estudar as instruções dos Espíritos, ainda no item Emprego da Riqueza. Essa é a segunda instrução desse item, e ela é assinada por um espírito protetor em 1861. Essa instrução corresponde ao subitem 12 do capítulo e é composta por apenas um parágrafo. Em resumo, nós podemos dizer que esse item avalia para nós os móveis, ou seja, aquilo que nos leva a desejar mais riqueza e a trabalhar desenfreadamente para conquistá-la, e que nos leva a refletir também sobre a finalidade da existência terrena ao apresentar os problemas causados pelo desejo desenfreado, pelo acúmulo, pela posse, pela manutenção dos bens materiais. Então, ele é um item que a gente já pode pensar naquela ideia de continuidade. Ele é um item que justifica tudo aquilo que foi ensinado anteriormente nesse capítulo do Evangelho. Lembramos, né? Anteriormente a gente foi ensinado a pensar um pouco melhor para que a gente pudesse viver com melhor proveito as provas terrenas, levando em consideração a diferença entre aquilo que é posse material e posse espiritual, qual delas é a verdadeira, qual delas devemos conquistar. Porque temos, porque não temos. Isso nos leva a viver melhor aqui na Terra, quando a gente tem essa compreensão. Aprendemos também a empregar melhor todas as riquezas que estão aos nossos cuidados, tanto as riquezas materiais quanto as espirituais, as que são de posse real mesmo, né? As espirituais, porque as materiais são passageiras. Então agora a gente vai refletir sobre a conquista da riqueza e a finalidade da vida. Esse desejo de conquista de riqueza e a finalidade da vida, se as duas coisas são compatíveis. Porque se a finalidade da nossa existência é outra e não é o acúmulo de riqueza, então a gente precisa concentrar as nossas forças naquilo que é a finalidade da nossa existência de verdade. Essa é a nossa ideia de continuidade que a gente estendeu um pouquinho porque ela é muito bonita e ela de fato justifica tudo aquilo que o Evangelho tem pedido para que a gente compreenda nesse capítulo até agora. Então vamos lá, ao parágrafo dessa instrução, que nós dividimos em duas partes. Primeira parte, então. Quando considero a brevidade da vida, dolorosamente me impressiona a incessante preocupação de que é para vós objeto o bem-estar material, ao passo que tão pouca importância dais ao vosso aperfeiçoamento moral, a que pouco ou nenhum tempo consagrais e que, no entanto, é o que importa para a eternidade. Dir-se-ia, diante da atividade que desenvolveis, tratar-se de uma questão do mais alto interesse para a humanidade, quando não se trata, na maioria dos casos, senão de vos pordes em condições de satisfazer a necessidades exageradas, a vaidade, ou de vos entregardes a excessos, que de penas, de amofinações, de tormentos, cada um se impõe, que de noites de insônia para aumentar haveres, muitas vezes mais que suficientes. Então, esse parágrafo começa apresentando o ponto de vista de um espírito que está desencarnado, claro, né? Instruções dos espíritos aqui. Então, esse espírito está desencarnado e coloca um ponto de vista para a gente. Ele diz assim: a vida é muito breve para que a gente tenha grandes preocupações com o bem-estar material. Ele fala assim: olha, a brevidade da vida terrena, né? A vida na carne é muito breve, ela passa muito rápido para a gente se preocupar tanto assim com o nosso bem-estar material. Mais importante é nos concentrarmos, segundo ele, no nosso aperfeiçoamento moral. Então aqui a gente começa a ter um direcionamento para a real finalidade da vida terrena. É para isso que a gente reencarna, né? É para o nosso aperfeiçoamento moral. Mas a gente, nenhum tempo ou pouco tempo a gente consagra, a gente dedica, né? Pouco tempo a isso, ou nenhum tempo.
E é isso que importa para a eternidade. O que importa para o espírito imortal é esse progresso moral. Então, essa finalidade da vida que já começa a ser apresentada aqui. Ele continua dizendo, né, que diante das atividades que a gente faz aqui, essa é uma questão do mais alto interesse. Que questão que é essa do mais alto interesse? Nosso bem-estar material. A gente pensa que isso é uma questão do mais alto interesse para a humanidade. Mas, na maioria dos casos, isso é apenas satisfação das necessidades exageradas da vaidade e uma desculpa que a gente dá para nos entregarmos a alguns excessos, a todo tipo de excesso, ao excesso em relação aos nossos prazeres, ao excesso que a gente tem em relação aos nossos desejos, né, de conforto, de viagens, de alimentação, enfim, de descanso, de tudo aquilo que a gente coloca em excesso na nossa vida. É claro que a gente pode sentir prazer, a gente pode querer o descanso, tudo isso é para ser vivido, mas às vezes a gente exagera, a gente cai em excessos que nos levam a vícios, né? Que nos levam à contemplação da nossa própria vaidade e que nos fazem avaliar algumas necessidades exageradas. Eu posso, sim, ter prazer, eu posso viver a vida com aquilo que ela me oferece. Uma vida alegre, uma vida feliz. No entanto, às vezes a gente exagera e é aí que está o erro. Por exemplo, trabalhamos demais. A gente trabalha muito e se desgasta demais. Não porque o nosso trabalho talvez seja de grande interesse para a humanidade, nem porque necessitamos trabalhar mais, mas porque queremos satisfazer a nossa vaidade, às vezes aumentar os nossos ganhos, termos condições de atendermos nosso desejo por excessos em relação a esses prazeres que já citamos e que as coisas materiais certamente proporcionam. Então, às vezes, a gente trabalha demais, trabalho profissional, né? Trabalha muito, se desgasta para conquistar coisas que vão nos levar à contemplação, né? De coisas que não são e que não atendem ao sentido da nossa existência, que é o aperfeiçoamento moral. O texto segue dizendo que a gente pode se esquivar, né? A gente pode deixar de viver algumas penas, amofinações, tormentos, aflições, né? Que a gente mesmo se impõe. Algumas noites de insônia que a gente acaba vivendo apenas para aumentar ganhos, riquezas que já são suficientes para nós. Então a gente cai nessa questão de nos amofinarmos, né, como está aqui. Amofinar é incomodar, né? Com essas atitudes criamos aflições, cansaço, desgosto, doenças mentais, né, emocionais, físicas para a nossa vida. Tudo isso com qual finalidade? Para que a gente aumente haveres que já são mais que suficientes. Ou seja, para conquistar coisas a mais daquilo que nós já temos, sendo que o que a gente já tem, às vezes é mais do que a gente necessita em termos materiais. Então, até aqui, o parágrafo destaca um comportamento equivocado no que diz respeito à conquista e aumento de riqueza. Mas ele também mostra que esse comportamento acontece porque a gente faz uma avaliação equivocada de qual é o objetivo da nossa existência. A gente pensa que o nosso objetivo é bem-estar material, quando o nosso objetivo é aperfeiçoamento moral. Então, até aqui o parágrafo trata disso. Vamos finalizar, então, a instrução do Espírito Protetor. Por cúmulo de cegueira, né, porque a gente não compreende bem, porque não enxergamos o verdadeiro sentido, né, da nossa vida aqui na Terra, frequentemente se encontram pessoas escravizadas a penosos trabalhos pelo amor imoderado da riqueza e dos gozos que ela proporciona, a se vangloriarem de viver uma existência dita de sacrifícios e de mérito, como se trabalhassem para os outros e não para si mesmas. Insensatos! Credes, então, realmente, que vos serão levados em conta os cuidados e os esforços que despendeis, movidos pelo egoísmo,
pela cupidez ou pelo orgulho, enquanto negligenciais do vosso futuro, bem como dos deveres que a solidariedade fraterna impõe a todos os que gozam das vantagens da vida social? Unicamente no vosso corpo haveis pensado. Seu bem-estar, seus prazeres foram objeto exclusivo da vossa solicitude egoística. Por ele, que morre, desprezastes o vosso espírito que viverá sempre. Por isso mesmo, esse Senhor tão animado e acariciado se tornou o vosso tirano. Ele manda sobre o vosso espírito, que se lhe constitui escravo. Seria essa a finalidade da existência que Deus vos outorgou? Um espírito protetor. Então, retomando, né? Temos muita cegueira, não enxergamos mais do que aquilo que é imediato em nossas vidas: prazer e riqueza. Por isso, pessoas se encontram escravizadas a penosos trabalhos de um amor que desenvolvem que não é moderado da riqueza. Amam demais a riqueza terrena e tudo aquilo que ela proporciona em prazeres. Então, elas podem também se vangloriar de terem vivido uma existência dita de sacrifício de mérito, aquela que a gente diz, né, que a pessoa trabalha demais para conquistar e manter tudo aquilo que ela pensa ser necessário. Mas o mérito dela vai embora porque assim está trabalhando apenas para si mesma. Essa pessoa escravizada a penosos trabalhos, a duras atividades que a desgastam desnecessariamente, tem uma outra consequência dura. Ela será escrava, né, de tudo aquilo que ela faz. Ela é insensata, não tem bom senso. Falta o bom senso para perceber o grave erro que estão cometendo. Pois nesse caso, o que move essas pessoas não é outra coisa senão as suas próprias imperfeições. O que a move a conquistar essas coisas, a se desgastar dessa forma, é o egoísmo, é a cupidez, é o desejo, né? É o orgulho, em outro ponto aqui, a vaidade. É tudo isso que move a pessoa nessa luta desenfreada que a desgasta, né? E que faz, é claro, com que ela negligencie o futuro. Ela negligencia o futuro, não trata bem do seu futuro, porque ao viver apenas para as coisas materiais e passageiras, não consegue os bens materiais que precisa para uma boa existência, né? Para uma boa vida no plano espiritual. Também porque a vida desregrada trará consequências desagradáveis. A gente pensa apenas, às vezes, no plano espiritual, né? Fala assim, olha, ela tá aqui negligenciando o futuro, mas é em dois sentidos. Ela negligencia a vida futura e quando passa anos e anos nessa luta desenfreada, né, por melhor posição social, por um salário cada vez melhor e mais alto, por aumento do seu conforto e dos seus gozos terrenos, ela está prejudicando a sua saúde espiritual e física e vai sofrer as consequências disso no futuro. Consequências desagradáveis, com certeza. Né? Essas pessoas que agem dessa forma também negligenciam a sua vida social, porque ela tem algumas vantagens, né, da vida, né, nessa vida social, se tornando um pouco mais rica, e ela deveria agir assim com solidariedade. Ela negligencia também outro âmbito da sua vida, né? O âmbito dos seus deveres sociais, a caridade e o amor que deveria ter para com o próximo. Aqui também mais um âmbito do sentido real da vida. Nós não estamos aqui na nossa encarnação para pensar apenas em nós, nem para viver exclusivamente por nós mesmos. Nós temos também cuidados, deveres para com os outros. Segue o texto dizendo que essa pessoa vive apenas pelo próprio corpo físico, pelo próprio conforto, pelo próprio prazer, pelas sensações do próprio corpo, por si mesma, né? Mas esse corpo morre. E essa pessoa dedica tanto cuidado, né, egoísta a esse corpo, que despreza o espírito, que estará sempre vivo. Então aqui, reforçando a ideia da vida futura. A pessoa decide cuidar, ou melhor, satisfazer o corpo, e ela troca isso
por depois um desconforto na vida espiritual, um desconforto, a falta de progresso, a falta de cuidado com o espírito imortal. Isso é insensatez. Por isso o texto diz que são pessoas insensatas, né? A gente troca algo que dura para sempre por voltar a nossa atenção para algo que é passageiro, que se desgasta, que acaba. Bom, e quando a gente passa, né, a dedicar todo o nosso tempo ao corpo, esse corpo se transforma em senhor do espírito. A gente vive em função unicamente do corpo e ele cobra cada vez mais. Passa a mandar no espírito, que acaba sendo ele, que acaba sendo escravo do corpo físico. E aí a pergunta final, né? Seria essa a finalidade da existência que Deus vos outorgou? Em última instância, essa consequência final, né? Nós encarnamos para nos tornarmos escravos do nosso corpo? Pergunta final para nossa reflexão. Obviamente a resposta é não. Não nos encarnamos para isso. Nos encarnamos para o progresso que devemos fazer aqui na Terra, através dos cuidados, né, com o nosso espírito, o progresso moral, através do nosso convívio social, da caridade que devemos praticar, tudo isso que a gente já viu nesse mesmo item, né, nesse mesmo capítulo em itens anteriores. Então esse parágrafo é concluído com a ideia de que nós invertemos a finalidade da nossa existência terrena ou não compreendemos bem a finalidade da nossa existência terrena e por isso temos sido prejudicados com atitudes equivocadas que nos levam a sofrimentos, a tormentos que são desnecessários. E assim a gente vai concluir esse texto dizendo que é claro que a finalidade da nossa vida terrena não é o acúmulo de riquezas materiais e muito menos nos tornarmos escravos do corpo físico. Sabendo disso, através do Espiritismo, podemos ponderar melhor sobre os nossos desejos, aquilo que nós desejamos, né? Pensando a cada instante se aquilo que nós estamos desejando será mesmo útil para nós ou se está apenas excitando o nosso orgulho, nosso egoísmo, nossa vaidade ou mesmo algum vício. Também a gente pode pensar se o desgaste de trabalhar incessantemente para acumular bens não está prejudicando a nossa saúde, os nossos relacionamentos, o nosso progresso moral, o nosso progresso espiritual e intelectual. A avaliação correta que fazemos desses quadros da vida pode tornar a nossa existência terrena mais leve, mais agradável e, por consequência também, a vida espiritual mais feliz, pela conquista daquilo que realmente vale para nós, pela conquista das coisas espirituais. Essa é a finalidade da nossa encarnação. E assim a gente vai avaliando melhor o uso, o bom uso, a finalidade, a conquista de todas as riquezas que estão à nossa disposição, das riquezas materiais e das riquezas espirituais. Queridos e queridas, deixamos como sempre então os nossos votos de que as bênçãos divinas recaiam sempre sobre nós, que saibamos aproveitá-las então, não é? Que Deus nos abençoe hoje e sempre, que os nossos estudos continuem, que nos esforcemos para praticar aquilo que aprendemos, vivendo assim cada vez melhor. Continue conosco, fica o convite para os próximos estudos e o abraço fraterno de sempre.